minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Eu postei recentemente um vídeo falando um pouco sobre o anticristo. Citei João, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. E teve algumas pessoas que fez um comentário, especificamente acho que uma pessoa fez um comentário, dizendo o que faríamos com a segunda passagem, né? Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Não deu para colocar naquele vídeo, mas vou colocar hoje nesse vídeo. E aí nós podemos perceber que ele fala a mesma coisa. Ele não está falando um outro assunto. Ele citou também Apocalipse, né? Outro dia eu faço um outro vídeo para a gente estar conferindo junto. Mas juntos hoje nós vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ele fala da vinda do Senhor e também ele fala da apostasia, alguém que se opõe o que é santo, transformando em libertinagem ou na idolatria. Preste bem atenção comigo nesses versículos. Ele cita no capítulo 2, versículo 2, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer seja por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Jesus não ia voltar naqueles primeiros dias, como não voltou até hoje. Então, mantenha fiel. Ele está falando com aqueles. E você sabe quando foi escrito essa primeira e a segunda carta de Tessalonicenses? Por volta dos anos 50. Isso fazia 20 e poucos anos, 23 anos, nas nossas contas, que Jesus tinha voltado aos céus. Então, é bem recente. Olha, não vai voltar agora tão rápido. Tem muita coisa. Então, mantenha fiel. E ele ainda fala desse tipo de pessoa que ia surgir quando o evangelho começasse a ser pregado, estava começando, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No outro vídeo eu falei que muitas pessoas tomam o lugar de Deus, criam doutrinas, estão contra os ensinos de Cristo, colocar as doutrinas da sua igreja, então tomou o lugar de Deus, porque Deus já estabeleceu uma base única para a sua igreja. Mas os homens removeram Deus do lugar do seu trono, da sua posição, e eles tomaram lugar. Agora, será que isso é para o futuro? Não, Paulo já está falando com aqueles irmãos do primeiro século, inclusive bem próximo da volta de Jesus aos céus. Quando chega no versículo 7, ele continua esclarecendo para nós. Olha o que ele diz. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Não vai operar. O mistério da iniquidade já opera. Já opera quando? Lá nos primeiros anos que a igreja começou a nascer no coração do homem, na mente do homem, o homem de Deus, ele está dizendo, olha, já opera. Então vai tentar de toda sorte tirar, né, a mensagem do Senhor da sua mente e colocar outra. Então já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Talvez seja alguma proteção que tinha de algum lado ou outro, mas está falando tudo no começo. E ele diz ainda no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca, e os destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, quando você vê alguém negando Jesus e transformando aquilo que é santo, em termos de prática, em mentira, porque você sabe que não veio da fonte, que é a revelação de Jesus, dos santos apóstolos, que o Espírito revelou, então esse é o iníquo. Esse é o anticristo que João falou na primeira carta,
capítulo 2, a partir do versículo 18. Aí ele ainda diz no versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheu o amor da verdade, que é baseado nos ensinos que vêm de Deus. E para a nova aliança especificamente, Jesus ensinou e os apóstolos saíram pregando o evangelho. Pregaram para os judeus e depois saiu para os gentios pregando o evangelho. Então, quem não acolheu o amor da verdade já vai sendo arrastado através do iníquo, porque mentiras, sinais e outras coisas, e arrastando as pessoas. E hoje muito maior as pessoas são arrastadas dizendo que é para estar com Cristo, mas na verdade estão indo atrás de doutrinas que não vêm de Deus. E se não vem de Deus, essa pessoa é o anticristo. É a apostasia, é contra. Aí ele fala no versículo 11 e 12 do mesmo capítulo 2 da segunda carta de Tessalônica. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Só para o homem de hoje ou para o homem do futuro? Não, é para o homem que está no começo da igreja. E de lá para cá, a cada década, a cada milênio, a cada mês, a cada ano, e vai embora. O homem vai sendo enganado. Enganado por pessoas que não aceitam a doutrina pura de Deus para praticarem, porque são contra Deus. Falam de Deus, dizem que estão cultuando a Deus, mas na verdade estão sendo o anticristo, o homem da apostasia. Que Deus nos ajude a manter a nossa fé pura, santa, baseando-se nas palavras que foram reveladas para o nosso crescimento espiritual.